E eu queria falar algo para vocês, porque o pastor Luciano está falando sobre a dádiva da obediência, a bênção de obedecer, ele falou sobre Abraão. E eu comecei esse ano falando sobre a presença de Deus. E ao falar sobre a presença de Deus, eu comecei falando em Hebreus capítulo 11, eu usei 4 personagens. Eu falei de Abel, são os 4 primeiros personagens de Hebreus capítulo 11, Abel, Enoque, Noé e Abraão. O último domingo em Araçatuba, que eu estava lá, domingo retrasado, eu preguei sobre Abraão. E eu quero falar algo sobre esse homem, porque Hebreus capítulo 11 diz que pela fé Abraão obedeceu. Diga comigo, obedeceu. Então, essa questão que nós temos ouvido, a ênfase que o pastor Luciano tem dado esse ano é sobre obediência. Então, eu quero falar sobre esse homem que obedeceu. E qual é a bênção? Eu preguei hoje cedo lá, mas o que eu quero falar com você, eu quero que você olhe para o lado e diga assim para o teu irmão, fala assim, fé, diga para o teu irmão, fala, fé e paciência andam de mãos dadas. Você pode falar isso para outra pessoa, fala, fé e paciência andam de mãos dadas. Aleluia. E eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9. Dá para colocar lá o pessoal da mídia? Hebreus capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim, amados. Então ele está falando para quem? Para vocês. Quem crê que ele está falando para nós? Para a igreja. Ele fala, amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Eu creio de todo o coração que nesse ano de 2026, Deus tem coisas melhores em relação a vocês. E nós estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Por quê? Porque são coisas próprias da salvação. Quando nós servimos ao Senhor, sempre Deus tem coisas melhores. Tem ou não tem para as nossas vidas, queridos? Ele falou, então tem coisas melhores. E aí ele diz no versículo 10, e eu queria que você lê comigo o começo do versículo, vai lá. Deus não é injusto. Muitas vezes a gente passa por situações e parece que a gente se esquece que Deus não é o quê? Injusto. Depende daquilo que a gente vive. E aí ele diz, eu quero deixar claro para vocês, Deus não é injusto. Então, se você vem trabalhar lá para o dia dos namorados, dos casais, é solteiro, guarda uma coisa, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dEle. Ele não se esquece de um músico que chega antes, de um voluntário que chega uma hora antes, de alguém que toma chuva para abençoar pessoas. Ele não se esquece de quem serve nessa casa. Ele diz, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram pelo nome dEle. Por quê? Porque vocês serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Servir na casa de Deus é bênção ou não é, queridos? É maravilhoso servir na casa de Deus. E ele fala, Deus não é injusto. Se você tem servido, Ele vai te abençoar. Eu abençoo cada voluntário, cada pessoa que tem trabalhado nessa casa, porque Deus olha para quê? Para o seu esforço, para o seu trabalho, porque Ele sabe que vocês têm contribuído e têm ajudado esta casa. Aí Ele diz no versículo 13, e Ele diz assim, queremos que cada um de vocês mostre o quê? Mostre esse mesmo empenho. A tradução que eu estou lendo na NVI diz, essa mesma prontidão, ou seja, até Jesus voltar, tem que ter o mesmo ânimo, até Jesus voltar, a gente tem que estar trabalhando para Ele, essa mesma prontidão, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem, agora vem o título da palavra de hoje, que fé e paciência andam de mãos dadas. Imitem aqueles que por meio do quê? Da fé e da... Então paciência não é falta de fé. Porque quando você liga a televisão, tem um cara que fala assim, pega essa rosa e o teu problema está resolvido. Não está. Anda nesse tapete e vai dar tudo certo na tua vida. Não vai. Mas eu tenho fé. Mas tem que ter paciência. Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a promessa. Tem quem crê que o Senhor tem promessas para a tua vida. Mas para receber a promessa não basta apenas ter fé, tem que ter o quê? Paciência. E aí ele continua dizendo, porque quando Deus fez a sua promessa a Abraão,
por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que te abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Quem crê que Deus vai nos abençoar grandemente, queridos? Esteja certo disso. E aí ele diz no versículo 15: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Repita assim comigo: e foi assim que depois de esperar, Abraão... Eu vou continuar, depois a gente vai voltar nesse versículo. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Eu quero encorajar o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Está lá no lugar da presença de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É esse lugar que o Senhor tem para nós, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria que você declarasse assim comigo, fala assim: esperar não é falta de fé. Fé e paciência andam de mãos dadas. É por isso que ele fala que a gente tem que imitar, no versículo 12, aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a promessa. E ele fala para a gente ter a mesma prontidão, o mesmo empenho para receber aquilo que Deus tem. E eu queria que a gente voltasse para o versículo 15, Hebreus capítulo 6, versículo 15. Vamos lá comigo. Porque na época da escola dominical, dizia assim, Hebreus 6,15. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Hebreus 6,15. Vamos tentar uma vez? Vai lá. Hebreus. Você vai ler lá agora, vamos lá. E foi assim que Agora eu vou pedir para o pessoal da mídia desligar o versículo, você vai falar de cor. Vamos lá juntos, vai lá. Tira o versículo lá, tira a colinha deles. Pode tirar. Aí, só está para mim, é que eu estou vendo lá. Vamos lá, então, vamos lá, todos juntos. E foi assim que depois de esperar, Abraão... Agora você vai tirar o nome Abraão, você vai colocar o teu nome. Vai lá. E foi assim, vai lá. E foi assim que depois de esperar, alcançou. Quem crê que você vai alcançar a promessa? Agora, ele fala de esperar como? Como? Então deixa eu começar com a pergunta. Quem conhece alguém nervosinho? Que não tem paciência? Quem conhece alguém? Conhece alguém? Cara nervosinho. Deus, se tiver que fazer, faz logo. O senhor sabe que eu não tenho paciência. Quem conhece alguém assim? Faz para ontem. O senhor sabe como é que eu sou. Ansioso. Quem conhece alguém ansioso? Mas foi assim que depois de esperar como? Mas tem gente que não tem paciência. Conhece alguém? Eu sei que você não é assim. Mas tem gente que é nervosinho com as coisas de Deus. Que se não vê a promessa acontecer, ele fica bravo. O senhor não prometeu, Deus? Olha a minha situação. Mas foi assim que depois de esperar? Não ouvi. Segunda pergunta. Quem aqui quando era criança já falou, juro por Deus? Não, vou ser sincero, vai lá, eu já falei. Quem já falou, juro por Deus, juro por Deus? Quem já falou? Quem nunca falou, juro por Deus? Agora pensa comigo. No versículo 16, dá para colocar para mim o versículo 16? Olha o que diz o versículo 16, depois de dizer de pacientemente. Olha que essa coisa é antiga. Por que você falava, juro por Deus, mãe? Você falava o quê? Não estou mentindo, era assim ou não era? Por que você fala, juro por Deus? E a sua mãe fala, você fez? Não, mãe, juro por Deus que eu não fiz. Quem já falou assim?
Olha lá o que diz, versículo 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. Para quê? Para acabar a conversa, eu não estou mentindo. Isso já era velho, você pensou que era quando você era criança, já vinha desde a época de Abraão, aqui ó, olha aqui ó. Os homens juram por alguém, esquece, eu sei que Jesus falou, não quer para jurar, eu sei tudo isso, eu sou pastor, gente. Mas estou dando um texto aqui, tá bom? Vamos lá. Os homens juram por alguém superior, para acabar o quê? Pondo fim a todo o quê? Eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade, mãe, eu não fiz, eu juro por Deus que eu não fiz. Quem não falou isso? Agora, já que você conhece alguém que não tem paciência, e Abraão teve que esperar pacientemente, você viu que os homens juram por alguém superior para acabar com a conversa. Deus um dia olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu vou te abençoar. Quem crê que Deus vai abençoar a tua vida que está aqui nessa noite? Abraão, eu vou abençoar a tua família. Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou multiplicar a tua descendência. Só que Abraão, ele ainda não tinha relacionamento com Deus, ele estava no início. Ele precisava de uma garantia, ele precisava conhecer a presença de Deus, ele precisava saber quem era Deus. Mas para que Abraão acreditasse nele, olha o que Deus falou para Abraão. Coloca o versículo 13, eu quero que você leia comigo. Versículo 13. Vamos juntos, vai lá. Quando Deus fez o quê? Abraão. Alguém é superior a Deus? Tem alguém superior a Deus? Você fala, juro por Deus, é para acabar a conversa. O que Deus fez? Deus olhou para Abraão e falou: eu vou te abençoar. Eu juro por Deus, Abraão, que eu vou te abençoar. Não, está escrito, isso aqui está escrito ou não está? Eu estou lendo a Bíblia, queridos. Abraão precisava conhecer Deus, e Deus olhou para ele e falou: Abraão, eu juro por Deus que eu vou te abençoar. Como é que o Senhor vai me abençoar? Porque eu juro por Deus. Eu vou multiplicar a tua descendência. Eu juro por Deus que eu vou multiplicar a tua descendência. Eu juro por Deus que a tua família vai ser bendita na terra. É isso que está escrito ou não é? E se você ler lá em Gênesis, está escrito exatamente isso. Que Deus, quando fez a promessa a ele, por não ter ninguém por quem jurar, jurou por ele mesmo. Então Deus olhou para acabar a conversa e falou: Abraão, acredita em mim, eu vou fazer isso. Você pode não entender, mas eu quero que você entenda. Agora, ele precisava jurar? Não, ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele tem a humildade de se descer um homem chamado Abraão e liberar promessas jurando por ele mesmo, dizendo: eu vou fazer de você, eu vou abençoar a tua casa, e a tua família vai ser bendita na terra. E eu creio que esta é a nossa vitória como alcance, como filhos de Deus. Você não está debaixo de uma palavra humana, você não está debaixo de uma filosofia humana, você está debaixo de uma palavra do Deus que é bom, que tem caráter, um Deus que tem a sua palavra, que nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra é verdade para nós, é ou não é, queridos? Essa palavra de Deus. E eu quero trazer 3 lições muito simples para você nessa noite. Primeira delas, levanta a tua mão direita, pode ser a esquerda, se você for canhoto, pode ser só para falar para você levantar a mão. Levanta a mão aqui e declara assim comigo: Deus não muda. Declara mais uma vez, diga assim: Deus não muda. Então a primeira lição que eu quero deixar com vocês é que Deus libera uma palavra e Deus não muda. Próxima pergunta: quem conhece alguém que mudou depois que virou chefe? Depois que virou líder na igreja? Depois que ele virou voluntário, e ele escreve voluntário, servo. Quem conhece alguém que mudou assim? Que se acha? Quem conhece alguém que mudou depois que perdeu dinheiro? Depois que veio uma enfermidade? Depois que veio um revés? Depois que não aconteceu aquilo que a pessoa esperava, no tempo que ela esperava, porque ela não tem paciência? Deus não muda, mas o homem muda. Muda ou não muda? O homem muda dependendo das circunstâncias. E o grande problema é que muitas vezes a gente se relaciona com Deus achando que Deus é temperamental. E pensa como o homem pensa. Porque eu garanto que você já ouviu: Deus já não é mais o mesmo comigo. Parece que Ele mudou a meu respeito.
Quem já ouviu alguém falar assim? E a pessoa vai desanimando. Por que você parou de vir na igreja? Sabe, parece que Deus já não é a mesma coisa. Parece que Ele mudou. Muitas vezes a gente olha para Deus com esse olhar humano. E é por isso que muita gente deixa de frequentar a célula, a casa de Deus. Vocês falam célula aqui, né? GC. De cada lugar, vou lá em Aveiro, é pequeno grupo. Aqui é grupo, GC, que é grupo de crescimento. Lá é célula, em cada lugar, mas o que vale é que é um grupo pequeno. Então, se eu falar célula, você entendeu que eu estou falando de GC, tá bom? Estão comigo? Vocês estão comigo, né? Mas tem gente que fala. Agora, pense em Abraão. Deus olha para ele e fala assim, eu juro por Deus que eu vou te abençoar. Pensa nisso comigo. Ele tinha 75 anos. E ele teve que obedecer. E para Sara engravidar, 24 anos. Para Isaac nascer, 25 anos depois. Quem aqui teria paciência para esperar 25 anos? Porque foi assim que depois de esperar, mas a gente quer para ontem. E quando a gente não vê acontecer, será que aquilo que Deus prometeu é verdade? Será que aquilo que Ele falou vai acontecer mesmo? Eu acho que Ele mudou. Será que aquilo que Ele falou? E é por isso que a gente precisa de uma convicção. Deus não muda, diga comigo, Deus não muda. Aliás, Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz, eu sou Deus e eu não mudo. A sociedade muda o tempo todo, os costumes mudam, o tipo de roupa, a gente muda constantemente. Se conhece alguém que quando chegou na igreja, se quem estava os músicos aqui falasse assim, hoje Deus vai curar um encravado, ele pulava aqui na frente e já saia pulando, estou curado. Hoje, se ele vê alguém pulando e caindo, ele fala, é alma. Agora a alma virou dopamina, então é dopamina, é emoção. O cara só quer aparecer. A pessoa vai perdendo, e ela vai perdendo sentido, porque a gente muda ou não muda, queridos? Muita gente muda dependendo das circunstâncias. Vai perdendo a prontidão, é por isso que quando ele fala que a fé e a paciência andam de mãos dadas, a gente tem que ter a mesma prontidão até o fim. Porque tem hora que você não vê acontecer, parece que a prontidão de servir ao Senhor quer ser roubado. Quem conhece alguém que quando os músicos falam assim, levanta a mão, ele abaixa. Pula, ele fala assim, dá um glória a Deus. Ele, glória a Deus. Fala para dentro, quem conhece alguém? Você pede para orar por você, ele fala assim, você tem que falar, ora direito por mim, você está orando por mim, você ora por você ora de qualquer jeito, mas por mim, você faz favor de orar direito. Mas tem gente que é assim, está lá, Deus está movendo, e ele não está entendendo, porque o homem é assim, o homem muda dependendo das circunstâncias. Agora, eu quero que você levante a sua mão, que eu quero dar uma palavra para você, guarda uma coisa, querido. Levanta bem alto a sua mão, por favor, por gentileza. Eu quero dizer uma coisa, Deus não mudou, só porque você enfrenta lutas. Deus não mudou só porque alguma coisa diferente aconteceu, porque aconteceu isso ou aquilo. Até quando você erra, Deus não muda, porque mesmo quando nós somos infiéis, a Bíblia diz, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quem crê que esse é nosso Deus, o Deus que não muda e que vai abençoar a tua vida nessa noite, queridos? Então diga comigo, Deus não muda. Ele não muda. Pode passar qualquer coisa, queridos. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a primeira convicção que nós temos que ter nessa noite é essa: Deus não muda. Segunda convicção, diga comigo, Deus não muda. Segunda, diga, Deus não mente. Nem precisava falar isso, mas eu quero que você tenha essa convicção, porque aquilo que ele falou vai se cumprir. Olha o que diz o versículo 18 desse capítulo 6 de Hebreus. Versículo 18 do capítulo 6 de Hebreus. Ele diz assim,
para que, capítulo 6, versículo 18, de Hebreus, ali está 2 Timóteo, joia, a fim de que por meio de duas coisas imutáveis, primeira delas, Deus não muda, segunda, Deus não mente, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então quando Deus olhou para ele, falou: eu juro que eu vou te abençoar, eu juro por Deus, que eu vou fazer da tua vida, eu vou fazer da tua casa, eu vou te dar, você tem promessas, duas coisas imutáveis, primeiro, Deus não muda, Deus não mente, aquilo que Ele falou é verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que nele não existe sombra de dúvida ou de variação, ou seja, essa é a nossa verdade espiritual, Deus não muda e Deus não mente, e muita gente não experimenta a bênção, porque vive uma vida e faz de conta, está na casa de Deus, faz de conta que é adorador, faz de conta que é servo, faz de conta que é bom pai, faz de conta que é um bom filho, faz de conta que contribui. Nós cremos que neste ano, Deus está mudando o nosso coração para viver a verdade da palavra de Deus. Pastora Leslie, eu falei hoje lá em Porto, e eu creio em nome de Jesus, que Deus está levantando nesta casa, na Alcance Braga, pessoas sinceras, verdadeiras, que serão visitadas pela presença de Deus, e vão caminhar na verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem crê que esta casa será uma casa de pessoas sinceras na presença de Deus? Então, primeira lição, Deus não, fala bem alto comigo, vai lá, Deus não. Segunda, Deus não. Terceira, agora diga assim: eu tenho uma âncora. Então vamos para o versículo seguinte. Primeiro, vou continuar, versículo 18 e 19. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. É isso que eu quero fazer com você, te encorajar firmemente. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Quem tem esperança que esse ano de 2026, o Senhor vai visitar a tua vida e tua casa em nome de Jesus. Há uma esperança proposta para esse ano. Versículo 19, e essa esperança tem que ser âncora da alma, figura segura e firme, a qual fica lá no Santo dos Santos, não sai daquele lugar, é ali que você vai permanecer, é nesse lugar que você tem que dizer: eu tenho uma âncora segura e firme, que me mantém nesse lugar da presença de Deus. E por que ele fala âncora? Tem algum pescador aqui? Tem algum pescador aqui? Alguém que pesca aqui? Meu irmão, então, como é que é seu nome? Você estava aqui o ano passado, não estava? Quando eu ministrei, eu não lembro. Não, como é que é seu nome mesmo? Paulo. Cláudio. Eu falei, tem um caducando aqui, não falei no começo? Eu avisei vocês, é do mamando, e ele está ficando surdo também. Entendeu? Cláudio, se a água estiver parada, precisa de âncora? Não. Se você for pescar, você está num barco, eu gosto de pescar, se a água estiver agitada, você precisa de âncora? Porque o barco vai estar parado. Agora, falei se a água estiver agitada? Falei errado. Se a água estiver agitada, precisa de âncora. Estou falando, me ajuda. Ainda bem que eu tenho o Espírito Santo aqui para me ajudar na frente, não é verdade? Agora, quando você precisa de âncora? Quando as águas estão o quê? Agitadas. Quando querem arrastar teu barco. Quando querem arrastar você da situação que você está. Porque quando tudo está calmo na tua vida, você nem lembra da necessidade da âncora. Mas é na hora que a coisa começa a pegar, que as águas começam a se agitar, nessa hora, você tem que ter a âncora. Deus não muda, Deus não mente. Eu vou ficar no lugar da presença de Deus. Eu não vou sair desse lugar, a qual adentra o santuário interior por trás do véu.
É ali que você tem que ficar, porque guarda, o diabo não quer o teu dinheiro, o diabo não quer a tua saúde, ele não está interessado no teu casamento, o diabo está interessado em roubar o teu relacionamento com Deus, porque se o teu relacionamento com Deus for quebrado, ele já ganhou a batalha. Aí pode ter dinheiro, não vale nada, pode estar bem de saúde, mas não vale nada, porque o que vale é a presença de Deus na nossa vida, e se ele te tirar daquele lugar, ele já venceu a batalha contra você. Então o que te mantém ali, é que aconteceu um problema, mas eu estou lá ancorado. A água está agitada, eu estou ancorado no Santo dos Santos. As coisas pegaram, eu continuo naquele lugar, eu não saio daquele lugar. Porque nós estamos ancorados num Deus fiel, num Deus que não muda, num Deus que não mente, que é bom. E por isso, nós cantamos, Rei do meu coração. Tu és bom. Seja o vento a soprar, minha âncora no mar, eu continuo crendo, o Senhor é bom, não importa aquilo que eu estou vivendo. Porque Abraão por 25 anos, não viu acontecer. Por 25 anos, as águas estavam agitadas. Por 25 anos, ele tinha que ser um homem de altares, e foi o homem de mais altares na Bíblia. Obedecer a palavra, como nós ouvimos o pastor Luciano falar. Ele continua obedecendo, mesmo sem ver, porque pela fé, quando recebeu a palavra, diz Hebreus capítulo 11, ele obedeceu. Não estava vendo, mas Deus estava fazendo. Por isso mesmo que você não esteja vendo, entenda. Jeremias capítulo 29, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para você uma esperança e um futuro. E quando você me buscar, eu vou me manifestar a você. É quando você sabe que as coisas estão ruins. Você lembra de Lamentações capítulo 3, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, porque pensar na situação que está lá fora, a gente tem esperança, queridos? Pensar na condição que as pessoas estão vivendo, a gente tem esperança? Não, mas quando você joga a âncora, você fala, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Deus não muda, Deus não mente, eu tenho uma âncora. Sabe onde Abraão colocou a mente dele, queridos? Ancorado na promessa. Um dia Deus jurou que ia me abençoar, eu creio nisso, eu vou continuar caminhando nessa promessa. E é por isso que você tem que caminhar todos os dias dizendo, a minha mente está ancorada na promessa. Os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, as situações, o inimigo pode até se levantar, mas eu não saio do Santo dos Santos, eu não saio desse lugar da presença, porque eu vou permanecer ali, que é ali que o Senhor vai me abençoar, que Jesus já abriu esse caminho. Mas guarda uma coisa, o inimigo vai trabalhar todos os dias para confundir a tua mente, para que você não seja paciente. E é por isso que a gente encontra tantas pessoas presas a paranoias, a pensamentos errados, consumidas por sentimentos, levadas pelas situações, levadas às águas agitadas carregando, porque falta âncora. Falta crer na palavra, mas quando eu estou ancorado naquilo que o Senhor falou a meu respeito, nesse caráter de um Deus que não mente, de um Deus que não muda, eu sei, eu permaneço ali, e aí pode vir a tormenta, a vendaval, a correnteza, você vai estar ancorado na verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo pode olhar para você e falar, você está vendo, você saiu lá do país, você veio aqui para Portugal, ou você está aqui, o teu casamento está falindo, as coisas estão pegando dentro de casa, olha como é que está a tua família, olha como é que estão os teus filhos, você vai jogar âncora e falar, diabo, olha, eu estou ancorado numa outra verdade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele está falando, olha a tua condição financeira, olha o que você está passando, olha o que você está vivendo, você veio para cá, olha a dificuldade que você está vivendo aqui, você não está vendo o que está acontecendo, você veio atrás de um sonho, e isso só virou pesadelo, você vai jogar âncora, vai dizer, eu estou ancorado em outra verdade, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, eu não vou mendigar o pão, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele vai dizer, está vendo o tamanho do teu problema, você vai dizer, não está fácil, mas está grande demais, você vai falar, está grande demais, mas tem uma coisa, maior é o que está em mim, do que aquele que está lá fora, eu confio no meu Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu estou ancorado numa palavra de um Deus que não mente, não muda, e eu creio em cada uma das suas promessas, para a minha vida e para a minha casa, mas você não está vendo acontecer nada, mas eu tenho promessas,
Sai da presença. Não saio, eu estou ancorado nesse lugar. Porque tudo que acontece é para te tirar desse lugar, sim ou não, queridos? Mas quando você joga a âncora, o que você faz? Eu estou nesse lugar. E desse lugar da presença de Deus, nada vai me tirar desse lugar. Porque eu sei que não é aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Deus não mente, Deus não muda, e eu amo a presença de Deus. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Diga assim comigo: e foi assim, que depois de esperar pacientemente. Eu não ouvi, como é que é o seu nome? Mas para que orar? Você não percebe que te dá dor de cabeça? Para quê? Você fala, eu estou ancorado em outra verdade. Peça e lhe será dado. Busquem e acharão. Bata e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta vai ser aberta. E olha que interessante, queridos, porque tudo, exatamente tudo, que o pastor Luciano falou sobre a obediência de Abraão, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, dá para colocar o versículo para mim? Gálatas capítulo 3, versículo 13, você sabe, olha o que ele diz, olha a âncora aqui, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo seguinte, isso, eu vou descer, pode descer aí, Sandro? Posso descer aqui? Cadê a irmã do teclado que estava aqui? Eu ia pedir para ela subir aqui para mim. Já foi? Joia. Fala assim, para aqui, vai lá, fala assim, para quê? A bênção de Abraão chegasse para quem? Então guarda uma coisa, o mesmo Deus que disse, Abraão, eu juro por Deus que eu vou te abençoar. É o mesmo Deus que está dizendo, aquilo que eu falei para Abraão, vale para você. Vale para você. Como é que é teu nome? Mas muitas vezes é difícil ter paciência, ou não é, Ana? Não fala. É verdade ou não é? Como é que é teu nome? Caio. Muitas vezes não é fácil. É fácil. Mas vocês estão aqui nessa noite. E esse Deus que não mente, esse Deus que não muda, está dizendo, eu juro por mim mesmo, que eu vou abençoar vocês. Eu juro por mim mesmo que a minha bênção é sobre a tua vida. Mas é fácil esperar, meu irmão? Como é que é o teu nome? Miguel. Nome do meu neto. Muitas vezes a coisa pega ou não pega, Miguel? Muitas vezes parece que a gente não vai ver acontecer. A gente fala, Deus, mas a gente vai continuar ancorado nesse lugar da presença de Deus, porque a bênção de Abraão é minha e é tua. Mas Jó, você perdeu tudo, Jó. Você perdeu família, você perdeu dinheiro, você perdeu os bens, você perdeu amigos, você perdeu o casamento. Mas eu estou ancorado numa verdade, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará, ainda que eu morra, eu vou continuar servindo a Deus, está escrito lá em Jó, eu continuo nesse lugar da presença de Deus, e chegou o dia que Ele diz, antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te contemplam. Mas muitas vezes não é fácil. É fácil, queridos? Muitas vezes é difícil ter paciência, porque a gente quer rápido. Eu também sou igual a vocês. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele está falando, está vendo, Deus está demorando. Sai desse lugar. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, Deus não muda, Deus não mente, e você vai ficar ancorado no Santo dos Santos, porque é esse lugar que o Senhor vai te abençoar. Eu falei aqui ano passado para os líderes, lá no Santo dos Santos, se eu olhar em Hebreus capítulo 9,
Dentro da arca da aliança, que representa o lugar da presença de Deus, tinham 3 elementos. O primeiro deles, fala assim comigo: vara de Arão, que floresceu. Segundo, diga, cesto de ouro, com maná, e tábuas da lei. Fala, tábuas da lei. Eu não sei, eu até falei, não sei porque que Deus colocou essas 3 coisas lá, porque eu por mim colocava dentro da arca, segredos do Apocalipse, e acabava toda a discussão, acabava ou não acabava? Não ia falar se era pré, pós, eu já ia botar essas coisas, mas Deus resolveu colocar ali, porque ali uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, e quando ele entrava, ele via esses 3 elementos. Primeira coisa que ele via, o cesto de ouro com maná. Sabe o que Deus estava dizendo? Arão, quando você está na minha presença, eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus que te dá o maná. Eu sou o Deus que vou prover tudo aquilo que a sua casa precisa. Na minha presença, você não vai ficar preocupado com provisão, porque eu sou o Deus da provisão. Quando você vai para a presença de Deus, você sabe, ali tem maná, ali tem provisão, ali tem bênção financeira. Mesmo que você não esteja vendo agora, você permanece na presença, porque a provisão vai se manifestar. Mas tinha também a vara de Arão que floresceu. Se você ler lá em Números capítulo 7, todo mundo estava falando mal de Arão, se levantou contra Arão, e Deus fala assim: olha, pega 12 varas, uma de cada tribo, escreve o nome das tribos, mas na tribo de Levi, que eram os levitas, você vai escrever o nome Arão. Encosta na arca e deixa passar a noite ali. A vara que florescer, esse é o meu escolhido, e esse tem a minha proteção, esse ninguém toca. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a vara de Arão estava lá, em flor, e Deus estava dizendo: esse homem está debaixo da minha proteção. Então quando eu entro nesse lugar da presença, eu não tenho apenas provisão, eu tenho proteção. Fala comigo, proteção. O inimigo não pode te tocar nesse lugar, ele não tem como chegar a você, as circunstâncias não tem como te atingir, porque no lugar da presença de Deus, a proteção sobrenatural da presença de Deus sobre a tua vida. Mas ali dentro também tinham as tábuas da lei. Então fala comigo, provisão, proteção. Mas quando eu entro nesse lugar, eu sei também, eu tenho promessas. Quem crê que você tem promessas maravilhosas? E é por isso que ele diz em Hebreus: Jesus, como precursor, entrou e abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar. Ou seja, nunca se esqueça, fé e paciência andam de mãos dadas. Quando você entra nesse lugar e você permanece ali, você sabe, eu tenho provisão, eu tenho proteção e eu tenho promessas. Sabe por quê? Porque foi assim que depois de esperar pacientemente, a Leslie alcançou as promessas. Porque foi assim que depois de esperar pacientemente, seu nome? A Lorraine, o Alexandre, Everton alcançou a promessa. Porque foi assim que depois de esperar pacientemente, Edson Júnior. O Edson Júnior vai alcançar as promessas. Porque muitas vezes é difícil, não é, Edson? Mas o Senhor está aqui nessa noite para te tomar pelos braços e te dizer: fica na minha presença, fica nesse lugar ancorado na minha presença, fica nesse lugar onde eu me manifesto a você, porque esse ano vai ser diferente, em nome de Jesus. Você crê nisso, Edson? Eu creio. Mas não é fácil, é fácil? Não é? Porque foi assim que depois de esperar pacientemente,
essa família, esta casa, alcançou as promessas. Quem crê que a promessa vai chegar, querido? Mas muitas vezes não acontece no meu tempo e no teu tempo. E nessa hora eu tenho que ficar nesse lugar da presença, eu tenho que ficar no Santo dos Santos, jogando a minha âncora. É nessa hora que a tua âncora tem que funcionar e dizer: Deus, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor prometeu, e o Senhor jurou que a mesma promessa de Abraão é para a minha vida e para a minha casa, e por isso eu tomo posse daquilo que o Senhor falou sobre a minha vida. E nessa hora que a nossa paciência é testada, você vai permanecer em fé, porque fé e paciência andam de mãos dadas. Você pode levantar suas mãos ao Senhor, vocês podem cantar o que vocês sentirem. Levanta suas mãos ao Senhor. Diga assim comigo: Deus não muda, Deus não mente. Eu tenho uma âncora. Como é que chama? Michael. Você tem uma âncora, Michael. A sua casa tem uma âncora. É a palavra de Deus sobre a vida de vocês. Espírito Santo de Deus, sopra sobre esta casa nessa noite, sopra sobre vidas nesse lugar, Senhor. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, a promessa chegou. Deus, Deus, aleluia. Você pode entrar nesse lugar da presença de Deus. É esse lugar que você não vai sair, esse lugar que você vai permanecer, esse lugar que as circunstâncias querem roubar, mas você vai dizer: não, Senhor, eu tenho promessas. Vamos nas suas mãos. Estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. É nesse lugar que você não vai sair. É nesse lugar que você pode dizer: Senhor, é aí que eu quero estar.
Eu queria que você fizesse assim com as suas mãos, queridos. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe, pastor Sandro, quando Deus falou com Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, eu vou te abençoar. E se você olhar lá, você vai ver escrito isso, que Deus, por não haver ninguém superior por quem jurar, Ele jurou por Ele mesmo, aquilo mesmo que está lá. Então, desde Abraão. Mas guarda uma coisa, queridos, Gênesis 12, Deus acabou de dizer: eu juro que eu vou te abençoar, eu juro que eu vou prosperar a tua vida. Gênesis capítulo 12, Deus saiu, parou de falar. Primeira coisa que aconteceu: crise financeira. Havia fome na terra. Deus acabou de prometer e tinha crise financeira. Gênesis 12, Gênesis 13, veio uma crise familiar. O sobrinho passa a perna no tio. O sobrinho engana o tio, escolhe o melhor lugar. E muitas vezes Deus promete, a gente enfrenta crise financeira, enfrenta crise na família. Depois de Gênesis 14, estoura uma guerra, sequestra um sobrinho. Abraão tem que pegar, lutar contra reis, batalhar, 12 guerras, luta financeira, 13 ambiente familiar, 14 guerra fora. Acaba a guerra fora, é guerra no casamento. Sara olha e fala: eu não quero Agar dentro de casa, ou ela ou eu. Crise no casamento. Depois vem um rei, Abimeleque, olha para aquela senhora de 90 anos que ia malhar na academia Braga, porque ele olhou e falou: eu quero ficar com essa mulher, 90 anos. E aí acontece uma guerra lá, e por fim Deus pede o único filho dele, e ele tem que entregar tudo. Mas eu te digo, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Quem crê que neste ano promessas maravilhosas vão se cumprir na tua vida e na tua casa? Então eu quero que você diga mais uma vez, diga assim: e foi assim que depois de esperar pacientemente, você pode falar seu nome agora, você pode declarar o seu nome pela fé, alcançou a promessa. Eu quero declarar: nenhuma boa promessa de Deus sobre a tua vida vai ficar para trás. A única coisa que você não pode é sair desse lugar que Jesus já abriu o caminho para você entrar. Levanta suas mãos e vamos permanecer na presença de Deus.